Eu acho que não há nada pior do que você abrir o aplicativo dos Correios e ver lá, aguardando o pagamento. Seu cérebro vai lá nos altos e o coração fica na mão. Se você já foi taxado e quer saber como pedir o reembolso, fica nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra você, como pedir o reembolso e até mesmo como evitar que você possa ser taxada. Meu nome é Daniele Sanagioto, esse é o meu canal e vem comigo descobrir qual é os passos mágicos. Bom, esse vai ser um vídeo mais rápido, mais sucinto, mas eu não poderia deixar de vir aqui e falar para vocês sobre essa experiência que eu tive. Nos meus 3 últimos pacotes eu fui taxada, os 2 primeiros foram um valor até razoável e o terceiro foi um valor assim, absurdo mesmo. Eu tava entre a cruz e a espada. Eu não sabia o que eu faria, né? Se eu pagava ou se eu deixava de lado. Essa compra que foi taxada num valor super alto foi um valor de R$308,18, se eu não me engano. E o valor da compra total era 500 e alguma coisa, não me recordo agora o valor exato. Então meio que não compensava, porque mais alguns reais já dava o valor da compra, né? E aí, como que foi o processo? Quando eu percebi que essa compra foi taxada lá no site dos Correios, eu fui para ver quais as opções que tinham. E tinha a opção de você recusar, tinha a opção de você pedir uma reavaliação da taxa, e foi essa que eu fiz. Eu entrei lá no site da Shein, tirei print de todas as peças que eu havia comprado e pedi uma reavaliação da taxa toda inocente. Essa reavaliação da taxa demorou quase 30 dias para ter retorno. E aí, quando eu pedi reavaliação, eu coloquei lá na descrição, favor reavaliar a taxa porque são poucas peças para o uso pessoal. E realmente eram poucas peças, se eu não me engano dava um total de 5 coisas apenas. E eu fui taxada nesse valor. Eu percebi que nesses últimos meses a alfândega está taxando muito, porque todas as compras estão parando em Anuandeira. Eu vou verificar se esse é o nome certinho. Mas ela é em Curitiba, todas as compras estão parando por lá, pelo menos as que eu pedi, essa é a minha experiência. Todas as últimas compras que eu pedi estão parando por lá e todas elas foram taxadas. Depois que eu tive o retorno do correio, depois de quase 30 dias, o retorno que eles me deram é que a compra continuaria com o mesmo valor de taxa. E aí eu fiquei alguns dias pensando no que eu fazia. Se eu pagava essa taxa, mesmo sabendo que a Shein me dava 50% do reembolso da taxa, ou se eu recusava o pacote, porque afinal não compensava pra mim. E aí eu fiquei pensando em alguns dias, até que uma colega minha me deu uma luz, né? Ela falou que eu podia tirar todos os prints, desde a compra, desde o processo que eu fui taxada e o processo de reavaliação que eu fui feito. Que eu fiz, aliás. E foi o que eu fiz, né, no final. Tirei todos os prints certinho da compra, do site dos Correios falando que fui taxada, do boleto, e aí eu decidi lá no site dos Correios e recusei a minha compra. Anteriormente a isso, eu já via que tinha essa opção de recusar a compra, só que eu fiquei meio assim, porque antes de você realmente efetuar a ação, aparecia 3 opções e dentre elas aparecia a seguinte: ao recusar a compra, ela está sujeita a ser destruída. Eu fiquei meio paranoica com isso, porque eu fiquei pensando, será que além de ter que pagar, eu ainda vou perder tudo aquilo e não vou ter reembolso? Por isso que eu fiquei meio assim. Mas aí, por fim, eu recusei minha compra. Cerca de 2 dias apareceu lá no site dos Correios que eu tinha recusado e que estava tudo certo. E em contrapartida, eu já tirei print de tudo e mandei um e-mail para a Shein. Lá pelo aplicativo tem como você fazer esse processo para você entrar em contato com eles, mas é muito melhor pelo e-mail. Tanto é que lá no aplicativo tem lá a opção suportar, que aí você pode escrever para eles e eles vão te responder por e-mail e é super rápido, gente. Eu escrevi o e-mail para eles no dia anterior, por volta das 7 horas da noite, quando foi pela manhã, assim que eu já acordei, já tinham me respondido. Eu creio que deve ser por questão de horário, né, que é diferente. Mas enfim, é super rápido. Eu tirei o print de todas as coisas,
dos boletos, que eu havia sido taxada e tudo mais, e eu expliquei pra eles tintim por tintim. E não há necessidade de você escrever traduzido, você pode escrever em português mesmo. Eu escrevi, falei assim, olha, eu fiz uma compra, parcelei em tantas vezes, já paguei X parcelas, e assim, fui taxada num valor muito alto e recusei a compra. Como que eu faço para ter reembolso? Eles, quando eles respondem o e-mail, eles pedem 1 milhão de desculpas, enfim, e pedem para você escolher a opção que você quer de reembolso. Você pode escolher ganhar pontos na carteira Shein, que fica como pontos para quando você for comprar ser abatido aquele valor, ou você ter um reembolso no seu cartão, que pode ser de 2 a 15 dias úteis. 15 dias úteis depois que você pede o reembolso. Eu me arrependi, entre aspas, de ter pedido o reembolso de forma geral e de ter pedido pelo cartão. Por quê? Uma coisa que eu não sabia. Mais uma vez, essa é a minha experiência. Se você teve uma experiência diferente, coloca aqui nos comentários pra gente saber também. Eu não sabia que quando eles fariam um reembolso seria do valor cheio, né? Eu havia pagado já 3 parcelas da compra e eu pensei que seria equivalente a esse valor que eu paguei. E aí eu fiquei meio assustada que quando eles fizeram o reembolso no meu cartão foi o valor de 400 e poucos reais. Faltava alguns reais pra dar o valor total da compra. E eu fiquei meio assim, falei, será que houve algum engano e tudo mais? Só que algo que eu reparei é que a compra ela não foi cancelada. Nos outros meses ainda viria a cobrança da mensalidade daquela compra, né? Da parcela daquela compra. Aí eu mandei um e-mail novamente para Shein perguntando, falei assim, olha, houve algum equívoco? Eu reparei que a compra não foi cancelada e tudo mais. Aí eles muito atenciosos, responderam novamente, falando que quando eles faziam o reembolso, eles faziam o reembolso completo do valor da compra. Só que era descontado, se eu não me engano, 0,38 de impostos. Eu vou confirmar certinho qual tipo de imposto que é e vou deixar aqui pra vocês passando. E aí, então, eu descobri qual que era a diferença, né? Então, eles reembolsam o valor total da compra, descontando essa parte do imposto, que já é o que te deixa, assim, muito na mão, porque se você comprou o valor cheio e você vai ter que pagar parcelado por isso, mesmo que você adiante as parcelas do seu cartão, você ainda vai ter que pagar uma diferença ali que não é legal, né? E você vai pagar por uma diferença por algo que você não tá tendo. Então, essa foi a minha experiência. Se de outra vez for taxada por um outro valor, eu não vou pedir um reembolso por questão disso, porque eu me senti meio prejudicada. Mas, enfim, talvez se eu tivesse pedido o reembolso pela carteira Shein seria mais proveitoso, né? Porque quando eu fizesse outra compra teria desconto. Mas essa foi a minha experiência com o pedido de reembolso. E agora eu vou dar uma dica pra vocês para como não ser taxada. Uma coisa que eu reparei lá no site dos Correios quando chegou o e-mail pra mim que eu fui taxada e tudo mais, e conversando com uma colega minha, eu cheguei à seguinte conclusão. No e-mail dos Correios, eles falam que até 50 dólares eles podem passar, né? No caso, foi isso que eu entendi. Acima desses 50 dólares, você está sujeita a ser taxada. Era bem explícito assim no e-mail. Então, conversando com uma amiga minha, ela falou que ela tem feito isso já há alguns meses em algumas compras, que ela compra só até 50 dólares. E em todas essas compras ela não foi taxada, e ela começou a fazer isso a partir de uma compra que ela foi taxada. Aí nas próximas compras ela começou a comprar a partir de 50 dólares. E ela falou que está dando super certo até o momento, que ela não foi taxada depois que ela começou a fazer isso. E eu achei uma dica super legal para trazer aqui para vocês. Então, quando vocês forem fazer a compra de vocês, que vocês comprem até 50 dólares para testar realmente. Porque, gente, não há nada pior do que você abrir o aplicativo dos Correios ou o site dos Correios e ver lá a opção aguardando o pagamento. O seu coração já fica na mão. E o meu mais ainda quando eu vi que era aquele valor absurdo que realmente não compensava. Eu fiquei muito triste porque, assim, eram peças super estilosas, tinha um tênis e eu estava muito ansiosa para ter aquelas peças. Mas, enfim, se eu fosse hoje taxada novamente, eu pagaria a taxa ou pediria um reembolso na carteira Shein.
Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau! Volta, rebobina a fita. Eu esqueci de pedir pra você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. É bem rapidinho. Curte esse vídeo, assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Esse canal vai crescer e compartilha com as suas amigas. Agora sim, tchau!